E como nesse sanatório vocês não pedem, vocês mandam, tá aí a segunda parte das assombrações na Grécia. As mansões têm histórias agoniantes e também maldições. E nessa lista também tem um antigo templo de necromancia assombrado. Mas fica até o final, porque o último lugar é um sanatório que simplesmente é chamado de o pior lugar da Grécia em matéria de assombrações e de perturbações. Para mim, esse vídeo está melhor do que o outro. Boa noite, eu sou a Doutora Plague, abrindo as portas do sanatório. Sejam muito bem-vindos à segunda parte das assombrações da Grécia. E sem enrolar muito, vamos pegar uma carona no barquinho do Caronte, entrar no submundo e conhecer o necromanteão de Aqueronte. Perto de Éfira, às margens do rio Aqueronte, é o ponto exato onde os gregos acreditavam que estão 3 dos 5 rios do submundo. Seria a entrada para Hades, o reino dos mortos. E por ser ali onde está o portal para Hades, foi construído no século II ou no século IV a.C. um templo dedicado aos deuses do submundo, Hades e Perséfone. Os gregos acreditavam que após a decomposição dos corpos na terra, os espíritos se libertavam e entravam por fendas e também por aberturas no templo, onde encontravam seu descanso. O lugar passou então a ser procurado por aqueles que queriam se comunicar com os mortos, matar a saudade dos entes queridos ou saber sobre previsões futuras através do oráculo. Era um templo de necromancia, cheio de portas, de câmaras e labirintos. O templo recebia muitas pessoas que participavam de cerimônias para serem preparadas para encontrar com os mortos. E eram vários dias de ritual. Se alimentavam com comidas especiais para que pudessem se preparar e também participavam de rituais de purificação. E quando finalmente estavam prontos, eram levados pelo sacerdote a um salão. Lá eles teriam visões das pessoas mortas, inclusive parentes. Mas tinha uma condição: eles nunca iam poder contar para ninguém o que viram nesse salão. Se fizessem isso, seriam castigados por Hades, que exigiria em troca a alma deles. Muito tempo passou e o templo ficou abandonado. E no século XVIII, um mosteiro dedicado a São João Batista foi construído no local. E apesar disso ter sido negado pela Igreja Católica, arqueólogos disseram que muito da estrutura do templo foi aproveitado na construção do mosteiro, o que causou de novo aquela mistura de energias diferentes que nunca dá em coisa boa. Hoje o lugar está em ruínas, mas mesmo assim é muito bonito e as pessoas vão visitá-lo. É bem sombrio também, é verdade, mesmo porque está cheio de assombrações. Por todos os lados também são vistos orbes e luzes, e as pessoas acreditam que sejam os muitos espíritos evocados lá durante tantos séculos que não conseguiram descansar. Isso sem contar nos espíritos dos monges e sacerdotes e na energia de todas as cerimônias praticadas ali. A Madrasa de Atenas. Tudo que resta da madrasa islâmica é a porta. Foi uma escola teológica da era otomana, construída em 1721, e seguia o padrão de arquitetura da maioria das madrasas, que seria um edifício retangular com alojamentos ao redor de um grande pátio. Só que nessa tinha um diferencial, um enorme plátano, bem no centro do pátio. Para quem não sabe, o plátano é essa árvore aí. E em torno dela se reuniam os líderes da comunidade muçulmana da Grécia. Por muito tempo, o prédio teve a função de escola, até os últimos anos do período otomano. Quando foi transferida para outro lugar, o prédio foi transformado em prisão. E aí uma sombra negra começou a pairar. Os alojamentos agora eram celas, e segundo se sabe, estavam sempre superlotadas e em condições subhumanas. Os prisioneiros viviam na sujeira, entre fezes, urina, muitos ratos, e alguns chegavam a dormir até em pé, ou então revezar com os outros os espaços no chão, para pelo menos se sentar. Nunca tinha comida suficiente e tudo era motivo para que os prisioneiros apanhassem. E não era coisa pouca não, eram verdadeiras sessões de tortura que em alguma das vezes acabava em morte. Morte que, para falar a verdade, era inevitável naquele lugar. O plátano, que antes era um marco de orações, se transformou na árvore do carrasco, onde centenas de prisioneiros eram enforcados, e os que escapavam da execução eram transformados e escravos, e depois executados. Os anos passaram e grande parte da construção foi destruída durante a Guerra de Independência grega. A reconstruíram para ser novamente uma prisão, dessa vez não só para os gregos, mas também para os turcos e prisioneiros políticos.
políticos. E quando a guerra acabou, e novamente o plátano serviu de forca. Pouco antes do século XX, a prisão fechou suas portas e permaneceu assim, até ser invadida pelo Departamento de Arqueologia, que começou um processo de demolição atrás de artefatos. Se eles encontraram alguma coisa, eu não sei, mas que derrubaram e esburacaram tudo, isso é fato. Tanto que em 1915 só restava a porta e algumas paredes externas. E a partir daí já começaram os relatos de atividade sobrenatural. Os prisioneiros continuam a pagar pelo que fizeram. E se já não tinham esperança de sair antes, depois de mortos, então a pena é ainda pior, porque muitos são vistos em loop infinito, ou seja, repetindo e repetindo o momento do desencarne. Outros são vistos vagando e agem como se os muros e paredes ainda estivessem intactos, porque eles não ultrapassam um certo limite. Já foi vista por diversas vezes uma névoa negra se formando, se condensando e crescendo, e ela paira por algum tempo acima das ruínas. Muita gente também viu os espíritos dos enforcados se materializando, pendurados nos galhos do plátano, mas a energia dessa árvore se tornou tão pesada, tão obscura, que ela foi totalmente destruída por um raio em 1919, como se tivesse encerrado um ciclo de tantas coisas horríveis em volta dela. Quem visita essas ruínas sabe o que aconteceu atrás daquela porta, e quem não sabe, consegue imaginar quando ouve os gritos desesperadores e os pedidos de socorro que vêm de lá. A Ilha dos Leprosos. Hoje, Spinalonga, uma ilha rochosa em Creta, é uma atração turística das mais procuradas na Grécia. Mas toda essa beleza e alegria dos turistas esconde um passado sombrio. Alguns desses turistas nem imaginam que de 1903 a 1957 a ilha foi usada como uma colônia de leprosos. Qualquer grego que recebesse o diagnóstico de hanseníase, ou a lepra, já estava condenado à morte, de várias maneiras. Primeiro que todos os seus bens eram confiscados. Tudo, desde seus bens financeiros até seus direitos de cidadão. E o absurdo dos absurdos. Tinham sua identidade apagada, como se nunca tivessem existido. E depois disso, eram exilados na Ilha dos Leprosos. E parecia que tudo naquela colônia foi cuidadosamente pensado para representar um teatro macabro, para que o doente acreditasse que de fato já estava morto e foi levado para o inferno. E se isso não foi pensado, olha, foi uma das coincidências mais terríveis que eu já vi. Assim que chegavam à ilha levados por um barco, para entrar na colônia, os doentes tinham que passar por um túnel, que chamavam de Porta de Dante. Uma alusão clara ao inferno da Divina Comédia, onde tinha um aviso nada motivacional. Deixai aqui suas esperanças, ó vós que entrais. E era exatamente isso. Aqueles pacientes já estavam deixando ali a última coisa que eles tinham, suas almas. Ao contrário do que deveria ser, aquilo não era um hospital. Era mesmo um lugar onde os hansenianos eram levados para morrer e serem esquecidos. Não tinha tratamento, não tinha remédios, nem acomodações decentes. Os enfermeiros estavam lá mesmo só para evitar que eles fugissem e espalhassem a contaminação. Não tinha nem médico. O único que tinha aparecia só no caso de alguma outra doença, e assim mesmo não fazia muita coisa. Ele só dopava os pacientes e a natureza que se encarregasse de fazer o resto. Tinha também um padre. Esse coitado bem que tentava fazer alguma coisa, mas sem recursos e sem ajuda nenhuma, só conseguia dar um pouco de conforto espiritual e um enterro digno aos mortos. Ele também conseguiu proibir espelhos em toda a colônia para evitar que eles vissem a própria imagem e ficassem ainda pior. E eram mais de 400 pacientes esperando a morte. Em 1940 foi encontrada a cura para a hanseníase, mas os pacientes do inferno de Dante não tinham nem noção disso. Continuavam sem tratamento e quando morriam eram enterrados no cemitério da colônia. Quem enterrava? O padre, sozinho, porque ninguém queria ajudá-lo. E as coisas continuaram assim, até um médico britânico descobrir que ainda havia uma colônia de leprosos em Spinalonga. Então ele foi até lá por conta própria oferecer ajuda, já que conhecia os métodos de tratamento recém-descobertos. Mas quando chegou à ilha e atravessou o túnel, ficou aterrorizado com o que viu. Então, depois de passar alguns dias por lá observando a tudo e tentando ajudar da maneira que podia, fez um relatório detalhado para o governo grego. E a casa caiu. Algumas pessoas, sabendo disso, foram até lá, se esforçando para tornar a vida dos doentes mais digna.
já que a colônia era quase uma pequena vila. Eles melhoraram o pequeno comércio que tinha lá, colocaram algumas diversões e, claro, levaram tratamento. E em 1957 a colônia foi definitivamente desativada. O padre foi o último a sair de lá em 1962. Esse aí merecia até uma medalha. O problema é que até hoje o governo da Grécia esconde tudo o que aconteceu por lá. Eles preferem agir como se a colônia nunca tivesse existido. E até os ex-pacientes evitam falar sobre o assunto. Todo o horror que aconteceu naquela ilha só foi conhecido pelas pessoas graças a um livro narrado como um romance na colônia. E isso chamou a atenção de pessoas que foram até lá e viram que o horror era verdade. Eles atravessaram o túnel de Dante e entraram realmente no inferno. Um deles disse que antes de desembarcar, a visão é maravilhosa, as águas claras, uma paisagem que mais parece uma pintura. Mas assim que colocaram os pés em Spinalonga, pareceu que uma fumaça preta desceu sobre eles e ficou tudo muito escuro e sufocante. As casas da colônia, o comércio, o cemitério, tudo é assustador. Dizem que a sensação é de claustrofobia, mesmo que o lugar não seja pequeno ou que estejam ao ar livre. O lugar mais apavorante é onde ficava a fornalha, onde eles queimavam as roupas contaminadas. Alguns visitantes se sentiram mal, com tontura e dor de cabeça. Outros vomitaram ou caíram no choro sem nenhum motivo. Um deles teve uma experiência curiosa e bem assustadora enquanto caminhava pelo túnel de Dante. Ele disse ter sentido algo bater de frente com ele, como uma barreira invisível. Parecia que alguma coisa ou alguém que ele não podia ver queria impedi-lo que seguisse em frente. Por toda a colônia são vistas sombras se esgueirando e aparições de corpo inteiro e bem nítidas, mas nada bonitas de se ver. Os espíritos se mostram exatamente como estavam em seus últimos momentos de vida, muito feridos, com panos sujos pelo corpo e alguns com membros faltando. Mas eles parecem não perceber a presença dos vivos. Isso sem contar em gritos pedindo socorro e gemidos que ecoam por toda a ilha. Dizem que é um lugar belíssimo que esconde o verdadeiro inferno de Dante. A mansão Contos. Esse casarão lindo está abandonado há muitos anos. Ninguém quer se arriscar a morar nele e acabar morrendo de maneira dolorosa e misteriosa. Essa é a fama que a mansão Contos na aldeia de Pélios carrega. Todos os moradores tiveram pelo menos um caso de morte inexplicável na família. Não é só isso. Eles eram constantemente perturbados por visões e por fenômenos terríveis. Mas para entender pelo menos um pouquinho das razões que levaram tanto infortúnio para aquela casa, é bom conhecer um pouco de sua história. A mansão foi construída em 1900 para o embaixador russo Nicolas Contos viver com sua esposa e 4 filhos. Contos era um dos homens mais ricos e poderosos da Grécia. Pouco se sabe sobre a vida que a família levava entre 4 paredes até os filhos do casal começarem a morrer. 2 deles morreram no mesmo ano. Dizem que a filha de 16 anos morreu em um sanatório para tuberculosos, que até faz sentido, já que a doença estava pegando todo mundo à época. E que 2 outros filhos teriam morrido pela mesma doença, só que na mansão. O problema é que uma das muitas empregadas da família disse mais tarde que a verdade não seria essa, que os 3 dos 4 filhos que morreram teriam sido envenenados por causa de um lagarto venenoso que caiu na jarra de leite que eles bebiam. Como é? Um lagarto venenoso caiu no leite? Tipo, o lagarto se matou, disse adeus mundo cruel e pulou na jarra? E ninguém viu? Um lagarto? Eu não achei isso convincente, não. Depois outra versão bem mais confiável surgiu. Uma empregada teria envenenado as crianças a mando de um parente próximo do embaixador. Assim, sem os herdeiros diretos, seria ele o próximo a pegar a fortuna. Mas como a empregada fugiu, não pôde confirmar e nem responder pelo crime. Mas no túmulo da família há uma escultura representando uma mesa com uma garrafa e 3 lugares vazios. Isso pode reforçar a possibilidade do envenenamento. O embaixador e a esposa permaneceram na mansão até a morte. Não queriam sair de lá. E alguns diziam que era porque queriam continuar com os filhos, o que sugeria que seus espíritos estavam lá e eles sabiam disso. Outros já diziam que os 2 teriam enlouquecido mesmo. Depois que morreram, a casa passou algum tempo vazia. Quando chegou a Segunda Guerra Mundial, a
história se repetiu, porque assim como fizeram em todas as mansões da Grécia e muitas da Europa, os nazis tomaram também a mansão Contos para usá-la como prisão para os soldados gregos. E lá, eles foram escravizados e torturados até a morte. Ao fim da guerra, os parentes ficaram com a mansão. Não era o que eles queriam? Só que também morreram de maneira misteriosa. E os que escaparam da morte ou adoeciam ou perdiam dinheiro, enfim, nada dava certo. O jeito foi vender a casa, mas ninguém parava lá por muito tempo. E quando o último dos moradores fugiu de lá, depois de perder todo o resto da família e de quase morrer também, contou tudo o que acontecia lá dentro. Ele disse que as madrugadas eram infernais. Eles ouviam barulho de criança correndo no corredor, rindo, conversando, mas às vezes as ouviam chorando nos quartos. Não era nenhuma das crianças vivas, porque as vivas sempre estavam dormindo em seus quartos quando isso acontecia. Esses espíritos assustavam e causavam uma sensação ruim, mas nem chegava perto do horror que os fantasmas dos torturados pelos nazis causavam. São espíritos mutilados, feridos e rancorosos, que atacam espiritualmente. Eles gritam, xingam e alguns têm até energia suficiente para mover objetos. O resultado disso é que a mansão Contos está abandonada até hoje, mas está muito bem conservada graças à iniciativa de um político que a tornou protegida desde 1985. Algo do tipo: deixa os fantasmas em paz e eles também te deixam em paz. Vamos conhecer agora outro lugar maravilhoso? Mas agora, deixa pra gente o seu like generoso, comenta qual desses lugares você mais gostou, o que mais te assustou. E não esquece, deixa aí a sua batata. O Sanatório de Atenas. Em Atenas há uma montanha que dizem ser um lugar esquecido por Deus. Os mais velhos evitam até olhar para ela, porque dizem ter medo de puxar para eles alguma maldição. Na montanha de Parminta está um sanatório abandonado que tem o mesmo nome. Foi construído no topo da montanha para tratar os doentes da tuberculose, que estava acabando com a Grécia. E era um tempo de desespero total, porque além da epidemia, havia a Primeira Guerra Mundial acontecendo e também vários crimes sendo cometidos pelos refugiados da Ásia Menor. Com tudo isso, o hospital da cidade não estava dando conta de atender todo mundo. Então, construir um sanatório exclusivo para os tuberculosos seria a melhor solução. O local era um mosteiro no Monte Parmin e que em 1914 abriu suas portas como um hospital. A localização era ótima e o clima perfeito para o tratamento. Os pacientes tinham um quarto, tinham alimentação, tratamento, tudo direitinho. Mas isso custava muito dinheiro, ou seja, somente os ricos podiam pagar. Só que a peste branca estava se alastrando cada vez mais. E essa aí não tinha preconceito nenhum, pegava pobre também. E os coitados estavam tão desesperados por ajuda que montavam tendas em volta do hospital. E logo eram centenas e centenas. Foi até preciso colocar entre eles alguns acampamentos médicos. E como a gente já está cansado de ver aqui, como acontece em todo sanatório, menos aqui, porque aqui é igual coração de mãe, sempre cabe mais um, o número de doentes ficou maior do que o número de médicos, de enfermeiros e de recursos. E tanto o hospital quanto o acampamento se transformaram em puro horror. Como estava tudo ficando escasso, os pacientes passaram a ser obrigados a ficar a maior parte do tempo nas camas, trancados nos quartos e alguns até amarrados durante todo o dia. Outros tinham que ficar no pátio, mesmo no inverno. As mortes saíram do controle. Enquanto alguns morriam à míngua em seus quartos, outros morriam nos pátios e no acampamento, ou pela doença ou de frio. Sabe-se também que alguns dos pacientes presos em seus quartos enlouqueceram. E mesmo com tudo isso acontecendo, mais doentes continuavam a chegar. Quem adoecia não aceitava ser levado para lá porque sabia que nunca mais ia voltar. Então eram internados à força. Felizmente, em 1928, Alexander Fleming descobriu a penicilina. A tuberculose deixou de ser uma sentença de morte e os doentes conseguiam se curar. Os sanatórios foram fechando suas portas e o Palinta também fechou em 1965. Depois disso, o prédio se transformou na Faculdade da Organização Helênica de Turismo e por 20 anos teve essa mesma função, até ser abandonada às pressas. Depois virou o Hotel Xênia, mas também foi esvaziado às pressas em 1985. A versão oficial é de que o lugar estava comprometido, perigoso e que seria demolido. Ele continua lá.
E depois disso tudo começaram a aparecer as razões, as verdadeiras razões pelo abandono repentino. Ex-hóspedes do Xênia contaram que era impossível dormir lá dentro. Eles ouviam sons estranhos nos quartos, passos ao lado da cama, arranhões nas paredes, batidas e barulhos como se algo caminhasse no telhado. Isso era a parte calminha, porque também ouviam gritos de gelar o sangue, que vinham do porão, que na época do sanatório era o necrotério. As vozes gritavam desesperadamente implorando para que alguém as tirasse de lá. E pelos corredores de madrugada, os hóspedes viam pessoas vagando. Elas usavam roupas hospitalares. Hoje, abandonado e entregue ao tempo e à natureza, o lugar ainda é visitado por investigadores sobrenaturais e curiosos, mesmo estando com a estrutura bem abalada e oferecendo perigo de desabar em alguns pontos. E é claro que as manifestações continuam, aliás, dizem que ficaram até mais frequentes e mais fortes. E há relatos de 2 fantasmas que aparecem com mais frequência e sempre nos mesmos lugares. Um deles é o de uma menina de camisola branca e uma fita azul no cabelo. Ela fica sempre ao lado de uma fonte quebrada e se agarra em quem passa, implorando para que a levem embora. O outro é o espírito de uma mulher que aparenta cerca de 40 anos, também com camisola hospitalar. Ela se materializa vagando pelo pátio e parece procurar por alguém, porque quando avista algum visitante, ela se aproxima. Só que quando percebe que não é quem ela procura, dá um grito tenebroso e toma uma forma horrenda, assustadora, até desaparecer. E essa aparição já botou muita gente para correr. Outros relatos são de pessoas que ouvem como se tivesse alguém com dificuldades para respirar, o tempo todo seguindo, bem perto deles. Também é possível ouvir pessoas tossindo e vozes dizendo, por favor, me tira daqui. Ah, mas tem uma cereja nesse bolo. No ano de 2012, um artista grego construiu a poucos metros do sanatório essa coisa medonha aí, que se chama Parque das Almas, para acalmar os espíritos dos que sofreram tanto no hospital. Se não acalma, assusta, né? Dizem que ver isso em meio à neblina é às vezes até mais apavorante do que ver os próprios fantasmas. Eu também acho. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou e ainda não é um paciente desse sanatório, se inscreva, se interne, cutuca o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Me ajuda deixando o like. E se quiser me ajudar ainda mais a comprar ração e remédio para os bichinhos, tá aí o nosso Pix. Você também pode ajudar todo mês a partir de R$1 pelo Apoia-se. Todos os links estão na descrição de todos os vídeos lá embaixo, junto ao link do nosso Instagram. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite.